Desde o cisma do Oriente, em 1054, muitas tentativas foram feitas nos séculos XIII, XIV e XV para trazer os orientais de volta para o seio da Igreja. E a mais substancial e mais considerável dessas tentativas é aquela que, de fato, se realizou no Concílio de Florença, em 1439. Este é o tema desta aula de hoje, e o contexto no qual esse episódio está inserido, que é o avanço turco-otomano na Europa Oriental entre os séculos XIV e XV. E, por ocasião desta aula, gostaria de comunicar a todos a nova empreitada editorial da Escola de História da Igreja, nesse esforço que vocês já devem ter percebido, nós estamos empreendendo pela publicação de livros de história católica, sobretudo de temas pouco comentados, pouco estudados e pouco disponíveis em língua portuguesa. Nós estamos publicando uma obra sobre o cisma do Ocidente, de Louis Salembier, e agora publicaremos também uma obra sobre o cisma do Oriente. Esta obra, escrita por um célebre bizantinista chamado Louis Brérier, dedicado a estudar as causas e o desenrolar, e também as consequências, do cisma que afastou a dita Igreja Ortodoxa da Igreja Católica no século XI. Junto deste livro, nós iremos publicar uma outra obra, conjuntamente, também de Louis Brérier, e bastante ligada a este tema, chamada A Igreja, o Oriente e as Cruzadas, estudando os passos seguintes, digamos assim, da separação entre Ocidente e Oriente no contexto das Cruzadas. Então essas duas obras estarão sendo oferecidas aqui agora por nós como pré-venda. Elas serão inclusive entregues mais rapidamente do que as anteriores, porque a nossa primeira ideia era justamente a publicação dessas obras. As outras duas passaram na frente, mas a tradução direto do francês já começou há muito tempo. Então nós iremos concluir a revisão, a diagramação e a impressão e o envio dessas obras antes, né? Mas é como pré-venda. Então você adquirindo, você não apenas vai adquirir, mas também possibilitará que essa obra seja publicada. Então, peço a sua colaboração. Todas as formas como você pode colaborar estão no link aqui na descrição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Na última aula, nós apresentamos uma visão panorâmica da desagregação da cristandade entre os séculos XIV e XV. Desagregação da unidade moral da cristandade. Unidade moral essa que se expressava nos séculos anteriores, XI, XII e XIII, sobretudo através de um grande empreendimento comum das nações cristãs, que eram as cruzadas. Isso chega a ser curioso e trágico, que justamente no momento em que a cristandade mais precisava unir-se em uma nova cruzada não mais necessária somente para atender ao fervor religioso e às necessidades religiosas, mas uma cruzada que era objetivamente necessária, materialmente necessária, nesse momento, onde a cruzada era mais necessária,
as nações cristãs mais se desagregam. No final da aula passada, eu terminei a aula passada listando alguns grandes personagens dos séculos XIV e XV que continuaram acalentando o ideal de cruzada, escrevendo, propondo, exortando as quase que anestesiadas mentes do seu tempo para a necessidade de uma cruzada. E talvez não compreendendo o contexto em que estes novos apelos eram feitos, apelos por cruzada, alguns podem até pensar que quando se lê, por exemplo, Santa Catarina de Siena escrever cartas para todo canto, pedindo que os cristãos parassem de lutar entre si para se unirem contra o Islã, pode parecer que ela e tantos outros do seu tempo, antes e depois dela, estivessem simplesmente ali alimentando uma espécie de saudosismo nostálgico das gloriosas campanhas passadas. De um tempo que havia passado e que não voltaria. Mas não, esses apelos por uma nova cruzada não eram apenas a manifestação desse fervor cada vez mais em extinção, mas também uma resposta a uma necessidade grave. Ouso dizer que até mais grave do que fora um dia libertar o Santo Sepulcro. Que necessidade era essa? Defender a própria existência da Europa. Defender a Europa do avanço turco. Essa palavra, turco, é repetida, e tanto a palavra quanto o pavor que essa palavra evoca, dominam a cristandade. A Europa, nos séculos XV e XVI e até no XVII, o turco. Era uma espécie, um pesadelo que pairava sobre a Europa inteira. Um risco que todos ou muitos reconheciam como real. A devastação e a conquista completa da cristandade pelo açoite do Islã. Um risco que nunca fora tão grande. E outra coisa curiosa, em 1095, quando o Papa Urbano II fez o seu apelo em Clermont, ele invocou a necessidade de defender os cristãos do Oriente dos turcos seljúcidas. E foi desse apelo de Urbano II para combater os turcos seljúcidas que teve-se início a Era das Cruzadas. Agora, a partir do século XIV, seria novamente os turcos, desta vez os turcos otomanos, a aterrorizarem a Europa cristã como os turcos seljúcidas jamais haviam aterrorizado. De modo que, geração após geração, à medida que chegavam cada vez mais assustadoras notícias do avanço turco na Europa Oriental, se avolumava um clamor para que os reinos do Ocidente se unissem em uma nova e grande cruzada como as que os antepassados haviam feito. De modo que, naqueles dias, no século XV em específico, agir pela própria ideia de cristandade significava lutar contra o
turco. E aqui eu recordo, lembrem-se do apelo de Santa Catarina de Siena, que na aula 178, perdão, nós apresentamos como a última voz da cristandade. Santa Catarina de Siena passou seus últimos anos, dentre outras coisas, né, pacificando a Itália principalmente, mas outras regiões também, à distância. E ela insistia para os homens de armas de seu tempo pararem de brigar entre si para irem combater o turco. O mesmo apelo que Urbano II fez em Clermont, para que os cristãos parassem já no distante século XI de guerrear entre si e se unissem para combater os infiéis. Mas naquele tempo, o apelo de Urbano II foi atendido, e o apelo dos Urbanos II dos séculos XIV e XV foi pouco ou nada atendido. Então, o que nós iremos conhecer nesta aula e nas próximas 4, a união com os ortodoxos, a união de Florença, as cruzadas tardias, que são as cruzadas do século XV, as navegações portuguesas, e até mesmo, talvez alguns estranhem, até mesmo a epopeia de Santa Joana d'Arc, que é o conteúdo das próximas aulas. Todos estes acontecimentos, que são inclusive contemporâneos uns aos outros, todos eles se relacionam mais ou menos com este grande terror que pesava sobre a cristandade no século XV, o turco. E aqui agora nós vamos começar entendendo no que consistia este perigo. Vamos lá. Como surgiram os turcos otomanos, né? Entre os séculos XI e XIII, a Anatólia islâmica, Anatólia é grosso modo, o que hoje é a Turquia, Ásia Menor. Entre os séculos XI e XIII, a Anatólia, a parte islâmica da Anatólia, ela foi governada por um estado turco seljúcida, aqueles mesmos que provocaram a convocação da Primeira Cruzada. Então, este estado turco seljúcida, o Sultanato de Rum, como vocês podem ver aí no mapa, ele existiu entre os séculos XI e XIII. Mas, na segunda metade do século XIII, o Sultanato de Rum entrou em decadência e fragmentou-se em pequenos principados independentes, os beyliks. Não sei se assim se pronuncia. Eram vários principados, vários estados turcos independentes. E dentre esses beyliks, um logo se destacou, que era o dos otomanos. Um dentre vários, entre mais de uma dezena. Eles eram chamados assim justamente por causa daquele que é o primeiro sultão otomano, que se chamava Ostimão ou Otman I, que foi governante deles entre 1299 e 1324. A princípio, o Estado otomano era apenas mais um entre os vários estados islâmicos que fragmentavam a Anatólia, mas pouco a pouco os otomanos foram assumindo preponderância sobre os outros. E quando a expansão dos otomanos começou? Ela começou sob o filho de Otman, Orcano I, que foi sultão de 1324 a 1362, que lançou as suas tropas tanto contra os outros principados turcos quanto contra as fronteiras asiáticas do Império Bizantino. E desde o início, o exército otomano era uma máquina de guerra formidável. Ele era composto por soldados de carreira, né, os janízaros, que eram crianças recrutadas entre os povos conquistados e que eram criadas desde pequenas
para servirem ao exército. Então o exército turco, graças sobretudo aos janízaros, parecia invencível. E os otomanos, desde que começaram a sua expansão, eles começaram se batendo contra o Império Bizantino, já bastante diminuto em relação ao que fora um dia. Se bateram contra o Império Bizantino, mas apenas em terras asiáticas, ou seja, ainda na Anatólia. A princípio, eles não colocaram os pés na parte europeia do Império Bizantino. O que levou os turcos otomanos a colocarem os pés na Europa? Tragicamente, algo muito semelhante ao que muitos séculos antes levou os árabes a colocarem os pés na Espanha visigoda. O apelo dos próprios bizantinos. Naquele momento, o século XIV foi um século muito difícil, internamente falando, para o Império Bizantino. O imperador João V, paleólogo, ele que governou 50 anos, mas nestes 50 anos o reinado dele foi fracionado em 3, pelo menos, porque ele foi deposto e reentronizado 3 vezes, pelo menos. Então foi um reinado de João V muito marcado por guerras civis, e um rival seu, o usurpador João VI Cantacuzeno, que reclamava o Império Bizantino para si, chamou os turcos, governados então por Orcano I, para lutarem com ele. Inclusive, João Cantacuzeno ofereceu a sua própria filha, Teodora, cristã, para se casar com o sultão otomano. Bom, Orcano aproveitou esse chamado, colocou os pés na parte europeia do Império Bizantino, e vocês podem imaginar o que aconteceu depois. Depois disso, não houve um só ano em que a Europa cristã não recebesse notícias do avanço turco na Europa Oriental. Bom, em 1356, eles atravessaram o Estreito de Dardanelos. Essa era, aí no mapa, em azul, a extensão do domínio otomano. Em 1356, eles atravessaram o Estreito de Dardanelos e ocuparam a Galípoli, uma península na Trácia Oriental. Vocês podem aí ver pela seta. Foi a primeira posse europeia dos turcos. 4 anos mais tarde, em 1360, já sob o sultão Murad I, eles se lançaram contra o interior da Trácia, conquistaram Adrianópolis, uma cidade muito importante a noroeste de Constantinopla, e os bizantinos se viram, vocês podem ver aí no mapa, os bizantinos se viram cercados a norte, dos 2 lados do Mar de Mármara, pelos otomanos. Ao Império Bizantino restava apenas essa região aí assinalada em branco, e algumas posses na Grécia. E é claro, os bizantinos deveriam ser, como foram antes, os primeiros a barrar o avanço turco, mas, como eu disse, eles estavam afundados em guerras civis. Então, eles puderam avançar, os turcos puderam avançar sem grande dificuldade. Mas a notícia chegou, a notícia do avanço turco, naquele momento, chegou à cristandade. Quando se soube que os turcos haviam ocupado a Trácia e que Constantinopla estava praticamente cercada, o Papa Urbano V, que foi um dos papas de Avignon, nós conhecemos no módulo anterior, papa de 1362 a 1370, ele convocou pela primeira vez a cristandade contra os otomanos. A primeira convocação de uma cruzada contra os turcos otomanos, pelo que eu sei, foi feita por Urbano V. Mas nenhum dos grandes reinos do Ocidente atendeu ao apelo do Papa. O único príncipe que atendeu foi o conde de Saboia, Amadeu VI, que partiu de Veneza com uma considerável esquadra, conseguiu se apoderar de Galípoli, essa península na Trácia Oriental, nos Dardanelos.
que haviam sido ocupados pelos turcos em 1356. Mas, depois de conquistar Galípoli, Amadeus VI fez guarneceu a península, deixou uma tropa lá, mas, considerando que o seu voto de cruzada estava cumprido, voltou para casa. O papa seguinte, Urbano VI, que foi o Papa Gregório XI, retomou a ideia de cruzada. E interessante, quem atendeu de fato a este apelo não foram os reinos do Ocidente, mas os países ortodoxos, justamente aqueles que, em razão da sua própria posição geográfica, estavam numa situação mais que corria o maior risco de cair sob domínio turco, de modo que os soberanos da Sérvia, da Bósnia, da Bulgária e da Valáquia se uniram em torno do rei da Hungria e contra-atacaram. Marcharam contra as tropas do sultão Murad. Eles obtiveram uma certa vitória, mas Murad contra-atacou e destruiu as tropas sérvias em Maritsa, em 1371, expandindo o Império Turco até Sófia. Alguns anos depois, isso em 1389, as tropas da Sérvia, da Bósnia e da Albânia foram definitivamente esmagadas pelos otomanos na Batalha de Kosovo. Nessa batalha, o sultão Murad morreu, mas depois dela, os otomanos já ocupavam uma faixa de terra que ia desde o Mar Adriático até o Mar Negro. A Bulgária, depois dessa batalha, ela foi subjugada. A Valáquia se tornou um estado tributário dos otomanos e Constantinopla não passava, então, de uma praça cercada. Do Império Bizantino, ao Império Bizantino só restava a cidade de Constantinopla e algumas poucas posses na Grécia, praticamente à espera do golpe final. E depois dessa importante vitória otomana, o Império Otomano fazia já fronteira direta com a cristandade ocidental, através da Hungria. No ano de 1394, se soube no Ocidente que o novo sultão Bayezid I havia tomado Tessalônica, na Grécia. E o choque foi tão grande no Ocidente, quando se soube da queda de Tessalônica, que produziu-se uma reação. Chegou-se a organizar. Vejam, em pleno cisma do Ocidente, quando havia dois papas rivais, e com a concordância dos dois papas rivais, o de Roma e o de Avignon, organizou-se uma numerosa cruzada com guerreiros vindos de muitas nações, semelhantes às cruzadas do passado. Uniram-se as tropas da Hungria, a França e a Inglaterra, tropas da França e da Inglaterra, do Sacro Império Romano, da Suíça, de Veneza e de Gênova. E partiram, repito, a serviço do rei da Hungria, sob a liderança do rei da Hungria, para combater os turcos. Mas, diante deste exército cristão, apareceu um exército turco de 100 mil homens. O encontro se deu em Nicópolis, foi a Batalha de Nicópolis, na atual Bulgária, em 25 de setembro de 1396. Narra-se que os cavaleiros cristãos lutaram valentemente até o fim, mas foram esmagados pelo turco. Antes de continuar a aula, um breve aviso. Estamos publicando 2 obras de Louis Brahier, um renomado bizantinista, uma sobre o cisma do Oriente e outra sobre a relação de latinos e orientais durante as cruzadas. Você pode adquiri-las agora durante a pré-venda e as receberá em sua casa em janeiro de 2026. Até que os livros cheguem, você pode assistir às 12 aulas com o professor Lucas Lancaster, disponíveis no combo 2 da pré-venda. São 4 aulas sobre o cisma do Oriente, seus antecedentes e as tentativas de união, e 8 aulas sobre as cruzadas. No combo 2, além dos 2 livros e das 12 aulas, você recebe frete grátis. Acesse o link na descrição e participe. Parecia mesmo que a cristandade estava perdida, porque... E não podia ser diferente. Aquele era um momento que... Vejam, aquele era um momento que... chegava ao antipapado de Avignon
Bento XIII, o Papa Luna, ali ele começava a sua obstinada carreira ao papado, causando tanta confusão na igreja. Naquele mesmo momento, a França, em razão da loucura do rei Carlos VI, loucura mesmo, a França era palco de disputas entre os príncipes pela regência. Mais ou menos naquele momento, na Inglaterra, o rei Ricardo II era deposto por seu primo, Henrique IV, ou seja, a cristandade era invadida por um perigo desta proporção, mas internamente ela parecia absolutamente incapaz de se defender. E o sultão Bajaré, que foi sultão de 1389 a 1402, se aproveitou, sabendo que não encontraria uma resistência eficaz diante de si. Ele conquistou a Bósnia, conquistou os principados da Valáquia que ficavam no leito do rio Danúbio, e a Moldávia, devastou a Estíria e já estava se preparando para invadir a Alemanha, quando mudou de ideia, pensou que era o momento apropriado para atacar Constantinopla. E voltou para o Bósforo. E é possível que, se Bajaré tivesse atacado Constantinopla naquela ocasião, 1401, mais ou menos, 1401, 1402, ele teria conseguido conquistar Constantinopla, mas desta vez mas ele não fez isso. Por quê? Porque nas suas fronteiras orientais, porque o Império Turco não ocupava somente essas regiões balcânicas que nós estamos descrevendo aqui. Não, à medida que ele se expandia para a Europa, ele se expandia também para a Ásia. E nas suas fronteiras asiáticas, mas nas suas fronteiras asiáticas, em 1401, Bajaré encontrou um inimigo militarmente à sua altura. Um inimigo formidável, Tamerlão, um conquistador turco-mongol, que foi emir do Império Timúrida, que em 1401 decidiu ocupar a Ásia Menor. E se lançou pelo Oriente contra o Império Otomano, arrasando as tropas otomanas. Derrotado, o sultão Bajaré morreu 10 meses depois, por quê? E a cristandade, de desgosto praticamente, e a cristandade pôde respirar aliviada. Porque depois da morte dele, o Império Otomano caiu na mais profunda anarquia. Guerras civis, disputas pelo trono, etc. Então, recapitulando até aqui, o Império Otomano surgiu na região ali a noroeste da Ásia Menor, como um dos estados que sucederam o Sultanato de Rum, foi se expandindo tanto às custas dos outros estados turcos quanto às custas do Império Bizantino, foi se expandindo na Península Balcânica, na Europa Oriental, assim como também se expandia na Ásia Menor, mas na virada do século XIV para o século XV sofreu um duro golpe ao Oriente das mãos de Tamerlão, que fez com que o seu avanço, não apenas o seu avanço, estacionasse, parasse, como ele mergulhasse na guerra civil. Assim começa o século XV. Esta era, óbvio, aquela era a oportunidade única para os cristãos agirem. Se naquele momento eles tivessem se unido e organizado uma grande expedição como as do passado, eles poderiam sim, se não destruir o Império Turco-Otomano, ao menos fazê-lo retroceder à Ásia. Mas a cristandade fez isso?
Não. Até porque, nesse momento, não havia nem 2 papas, mas 3. Só se pensava em quem era papa e quem não era. Enquanto isso, os turcos tinham a oportunidade de se reorganizar. Até que chegamos no ano de 1422, quando os turcos, já plenamente reorganizados, se lançaram ao assalto de Constantinopla, sob o sultão Murad II, que foi sultão de 1421 a 1444. Sob Murad II, então, eles se lançaram ao assalto de Constantinopla, mas aquelas muralhas milenares aguentaram mais uma vez. O ataque foi repelido, inclusive até, segundo se narrou de um lado e de outro, com uma aparição de Nossa Senhora no meio da batalha, que, ao que parece, aterrorizou o agressor turco, que retrocedeu. Mas os turcos, não podendo atacar Constantinopla, aniquilaram as últimas posses gregas na Grécia. De modo que, quando em 1425 subiu ao trono bizantino o imperador, o Basileu João VIII, paleólogo, do Império Bizantino, que um dia ocupara da Espanha a Síria, só restava a cidade de Constantinopla, cercada de todos os lados pelos turcos. E este imperador sabia, João VIII sabia, que não era muito difícil perceber que sem um apoio externo, ele não conseguiria impedir o fim de Bizâncio. Ele sabia, e a quem ele poderia pedir ajuda? A cristandade latina. Mas não uma... Mas ele sabia que não era suficiente um punhado de tropas como as que havia sido enviadas até então. Não. Ele sabia que, para frear o turco, para impedir a queda de Constantinopla e, por consequência, de todo o mundo cristão, era necessário um exército numeroso, organizado, de todos os reinos cristãos juntos. Mas João VIII, paleólogo, este sábio imperador, ele também sabia que ele não conseguiria isso. Ele sabia que ele não conseguiria isso sem a restauração da comunhão entre a igreja grega e a igreja latina. Por isso, desde que se tornou imperador, desde que sucedeu a seu pai, Manuel II, ele se esforçou com ardor para obter do Papa, para obter junto do Papa o fim do cisma do Oriente. Para assim se restabelecer a comunhão entre Roma e Constantinopla, entre a igreja latina e a igreja grega, para que os reis do Ocidente viessem ajudá-lo e combater com ele, não como a um cismático. Não como com um cismático, mas com um irmão na fé. Então é neste grave contexto de risco, claro, risco iminente para Constantinopla e risco já grande para a cristandade como um todo, que se iniciaram as discussões que conduziriam à União de Florença. Mas antes, façamos uma recapitulação. Façamos uma apresentação do contexto. Bom, o marco, o termo
inicial do cisma é o ano de 1054, já dissemos várias vezes que aquela é um termo antes de início do que final, porque o fim da comunhão entre Ocidente e Oriente foi um aprofundamento crescente a partir de 1054. Não é que em 1054 todos tiveram consciência de que houvera ruptura. Não, não foi assim, obviamente não foi assim. Mas, a partir da dupla excomunhão, de 1054, entre Roma e Constantinopla, o cisma foi progressivamente acontecendo, até de fato se tornar uma coisa consumada, se não irreversível, ao menos consumada. E diversas tentativas de união foram feitas desde então. Obviamente as cruzadas, elas exerceram um papel negativo para isso, sobretudo a Quarta Cruzada, que em 1204 se apoderou, por causa de um desvio, se apoderou de Constantinopla, instituiu em Constantinopla o Império Latino, o Império Católico, liderado pelos chefes da Quarta Cruzada, o que deixou permanentemente, até hoje os ortodoxos lançam contra os católicos o 1204. Foi de fato para eles uma coisa traumática, a ponto de o imperador latino Balduíno I escrever ao Papa Inocêncio III que os orientais nos odiavam, os ocidentais, como a cachorros, certo? O Papa Inocêncio III, inclusive, isso nós vimos na aula 138, ele empreendeu dedicadas tentativas, né, para solucionar o cisma do Oriente, já sob a égide do Império Latino, mas não obteve grandes coisas. Na segunda metade do século XIII, houve sim um passo importante, tivemos uma aula também sobre isso, a aula 158, quando o imperador Miguel VIII Paleólogo, numa situação um pouco semelhante à do que nós estamos conhecendo nessa aula, mas não em razão de perigo turco, mas em razão do perigo angevino sobre o seu império, ele obteve do Papa Gregório, ele se submeteu ao Papa Gregório X no segundo concílio de Lyon, em 1274, e foi proclamado no segundo concílio de Lyon a União de Lyon, mas quando os representantes gregos neste concílio chegaram em Constantinopla, o povo, o clero, os monges não aceitaram e aquela união não passou de papel, mas então chegou o perigo turco. Então quando os turcos otomanos chegaram e começaram a ameaçar de fato o Império Bizantino, aí os basileus, os imperadores bizantinos, se tornaram os mais dedicados a obter a reconciliação com Roma para garantir apoio militar da cristandade. Porque a cristandade não viria em seu socorro se ele continuasse no cisma. Então, eles percebiam que era necessário a união religiosa para então obter a união militar com os reinos do Ocidente. E um dos mais dedicados a isso, ou seja, a buscar apoio militar no Ocidente, obtendo a unidade religiosa, digamos assim, foi o imperador João V, que em 1368 chegou a se dirigir a Roma, foi a Roma, e diante do Papa Urbano V, aquele períodozinho que Urbano V esteve em Roma, depois de voltar de avião e voltar para avião de novo, João V, isso em 18 de outubro de 1368, ele fez uma abjuração pública dos erros gregos diante da tumba de São Pedro, declarando professar a fé romana, mas os bizantinos não seguiram o seu exemplo, os bizantinos não quiseram saber de nada daquilo, e os bizantinos detestavam os católicos, né? E ainda que tanto o Papa Urbano V quanto os seus sucessores, nós acabamos de ver, tanto Urbano V quanto o Gregório XI, tentaram mover os reis do Ocidente para uma cruzada, eles nada obtiveram, a não ser aquela cruzada como eu disse, de Amadeu de Saboia, que conseguiu conquistar por um tempo Galípoli. Uma cruzada bem sucedida, mas amplamente insuficiente. E o sucessor de João V,
Manuel II, quando o perigo turco se tornava cada vez maior, ele foi não apenas a Roma, mas a várias cidades da cristandade. Ele foi a Paris, a Londres, a Veneza, a Milão, para praticamente implorar que os reis, que os príncipes, que os grandes senhores viessem ajudar. Organizassem uma expedição para ajudar Bizâncio contra os turcos. Nada obteve. E 20 anos mais tarde, o seu filho, João VIII, e aqui é onde nós estamos, ele acorreu agora ao Papa Martinho V, para implorar que o Papa convocasse uma cruzada que viesse em apoio de Constantinopla. Mas, tanto nesta ocasião quanto nas outras, Roma colocava uma condição, sempre colocava uma condição. Para isso acontecer, antes é necessária a união religiosa. É necessária a união. E veja, era natural que assim fosse, em razão da desconfiança que o Ocidente tinha em relação ao Oriente. E era uma desconfiança que tinha razão para tal. Tanto que recorde-se que o pai de João VIII, o imperador Manuel II, no leito de morte, ele deu ao filho o seguinte conselho. Veja que conselho. Se te vires acossado pelos infiéis, volta-te para os latinos. Fala de união, entabula negociações. Evita a convocação de um concílio, porque isso não te servirá de nada. A vaidade dos latinos nunca poderá pôr-se de acordo com a teimosia dos gregos. Ou seja, falando, olha, para obter a ajuda deles, fala de união, mas vai postergando o assunto, porque isso não tem solução, não. A vaidade deles é grande demais, a teimosia nossa é grande demais também, então o importante é um exército. Então era natural que o Papa e o Ocidente tivessem essa desconfiança. E quando eles falavam de união, será que realmente eles estão interessados na união ou eles estão simplesmente utilizando esse argumento para obter os nossos exércitos? É isso que se pensava. No entanto, e é necessário dizer, havia do lado grego, do lado bizantino, homens bem intencionados e dispostos sinceramente a restaurar a comunhão com Roma, independentemente das necessidades do momento. Um deles era, não encontrei imagem dele, Demétrio Sidônio, que nasceu em cerca de 1320 e morreu em 1400. Um intelectual bizantino que, estudando Santo Agostinho, Santo Anselmo e Santo Tomás, ele, estudando os doutores do Ocidente, ele descobriu como eram infundadas as acusações que se lançavam contra os latinos pelos gregos, inclusive pelos seus próprios compatriotas. Inclusive, traduziu para o grego muitos doutores latinos. Ele traduziu, inclusive, para o grego a Suma Teológica de Santo Tomás. Ainda mais conhecido do que Sidônio é o depois, né? Ainda não era, mas o cardeal Basílio Bessarion, personagem importante da história da igreja no século XV. Bessarion, ele era um monge de Trebisonda, na Ásia Menor. Depois foi metropolita, arcebispo de Niceia. E estudando os padres da igreja, ele se tornou um entusiasmado defensor da união com a igreja romana. Se tornou mesmo um entusiasmado defensor da união, a ponto de ser muito perseguido na sua própria terra pelos seus compatriotas, e ele teve que se refugiar na Itália junto do Papa. E pelo esforço que ele fez pela união, como nós veremos daqui a pouco, ele foi elevado ao cardinalato pelo Papa Eugênio IV em 1439, tendo sido quase eleito Papa no conclave de 1458, conclave que elegeu Pio II. Cardeal Bessarion, um grego. Então havia uma pequena elite intelectual entre os bizantinos que
lendo os autores ocidentais, que frequentando os mosteiros, os conventos nas regiões de fronteira, lendo a Suma Teológica, traduzida por Sidônio, se convertiam à fé católica. Haviam, mas não passavam de um seleto e pequeno grupo, porque as massas, sobretudo a massa do clero ortodoxo, detestavam os ocidentais. Lançava contra os católicos as piores acusações de heresia sem que tivessem a mínima condição, sem que tivessem a mínima consciência do que estavam falando. Frequentemente, os principais argumentos que se lançavam contra os ocidentais eram coisas escandalosas, como, por exemplo, o fato de os padres do Ocidente rasparem a barba. Então, havia esses três polos. De um lado, uns que, por razões pragmáticas, pela própria sobrevivência de Constantinopla, queriam a união com os latinos, com os católicos. Quando se fala latino, significa católico romano, ocidental. De outro, haviam aqueles que queriam a união, e não apenas por razões pragmáticas, mas porque, de fato, tinham convicção de que era necessário estar em comunhão com Roma. É o caso de Bessarion. Mas em terceiro lugar, havia aquela massa imensa de gente que, em razão de séculos de inimizade, detestavam os ocidentais e que não queriam saber de união coisa nenhuma. Um aviso importante: a pré-venda dos livros sobre o Cisma do Oriente com 40% de desconto termina no dia 28 de novembro, e durante a pré-venda, levando o combo 2, você recebe frete grátis. Não deixe para depois, acesse o link na descrição e faça já a sua compra. Só que, dia após dia, a situação de Constantinopla estava progressivamente mais precária. De modo que aqueles que queriam, ou ao menos viam a necessidade da união, viram a necessidade de ignorar o descontentamento popular e selar a união com a Igreja Católica. Isso tanto o imperador João VIII, quanto importantes patriarcas, importantes bispos, que pensaram, não, a gente vai ter que enfrentar o descontentamento do povo para selar a unidade com a Igreja Ocidental e obter o apoio militar da cristandade. E assim começou-se a negociação. O imperador Miguel VIII começou a negociar a questão com o Papa Martinho V. O pontificado, a história do pontificado dele nós já conhecemos. Na primeira aula sobre a crise conciliarista. Começou durante o pontificado dele as negociações e continuaram sob o do seu sucessor, o Papa Eugênio IV, cujo tormentoso pontificado nós já conhecemos numa aula inteira, né? As negociações com Eugênio IV se deram durante o desenrolar do Concílio de Basileia. Lembram-se na aula 185? Cisma de Basileia, a crise conciliarista, o concílio contra o Papa, o concílio se declarando acima do Papa, o Papa dissolvendo o concílio, o concílio declarando o Papa deposto, elegendo o antipapa. Lembram-se disso? Pois bem, nesse contexto, neste momento, os bizantinos aprofundaram as negociações com o Papa Eugênio IV. Lá em Basileia estava dando aquela farra conciliarista. Enquanto na Itália, os bizantinos travavam negociações com o Papa Eugênio IV. E os bizantinos manifestaram, o imperador e os bispos bizantinos manifestaram a intenção de participar do concílio. Só que Basileia, para eles, era longe demais. Basileia, hoje é Suíça, Sacro Império Romano na época. Eles não tinham condição de ir para Basileia. E aquela foi a ocasião bem propícia para o Papa Eugênio IV, que já estava por aqui com aquele concílio, ordenar o translado do concílio de Basileia para Ferrara, na Itália, que era uma cidade mais acessível aos bizantinos. Essa ordem
do translado do concílio de Basileia para Ferrara foi dada pelo Papa Eugênio IV pela bula Pridem ex Iustis, de 8 de janeiro de 1438. Por isso que este concílio ecumênico ficou conhecido como concílio, foi o 15º concílio ecumênico, 16º concílio ecumênico, creio. Sim, 16º. Concílio de Basileia, Ferrara, Florença. Porque começou em Basileia, quando o Papa aprovou, assiste-se a aula lá, 185, trasladou-se para Ferrara e depois, como veremos, terminará em Florença. Concílio que esteve em 3 cidades diferentes. O concílio foi aberto em Ferrara em 8 de janeiro de 1438. O Papa não estava presente quando da abertura, ele foi aberto pelo cardeal Nicolau Albergati, em nome do Papa. 2 dias depois, 10 de janeiro, houve a primeira sessão e no final de janeiro, o Papa chegou. Final de janeiro de 1438. Eugênio IV, ele presidiu a segunda sessão do concílio, que foi em 15 de fevereiro. Nessa sessão, inclusive, ele excomungou os cismáticos de Basileia que continuavam lá com as suas confusões. Repito, aula 185. E no dia 4 de março, o imperador bizantino João VIII chegou. Ele chegou com uma grande comitiva. Chegaram ele, seu filho, o príncipe Demétrio. Pouco depois, chegou o patriarca de Constantinopla, o patriarca José II, que era favorável à união, e vocês verão quanto, era mesmo. Mas ele se recusou a beijar os pés do Papa no concílio. Se convencionou ali que ele beijaria a bochecha do Papa e os outros bispos ortodoxos beijariam a mão do Papa. E no lado grego, 2 figuras se sobressairiam no concílio. Em primeiro lugar, o já conhecido Bessarion, metropolita, arcebispo de Nicéia, um ardoroso defensor da união, mas do lado oposto ao de Bessarion, um encarniçado antilatino, o herege Marcos de Éfeso, que iria durante todo o concílio ser o mais empedernido dos gregos e inimigo furibundo da união. E dentre os gregos que se destacaram em Ferrara, Florença, deve-se contar também Isidoro de Kiev, o metropolita da Rússia, que depois um dia seria cardeal também, e grande promotor da união. Também tiveram participação grande Doroteu, arcebispo de Mitilene, Gregório Mamás, que depois seria patriarca de Constantinopla. Ao todo, a comitiva bizantina era composta por 700 pessoas. Inclusive é famoso esse quadro de Gozzoli, mostrando a afluência de várias regiões distintas, de gente de tudo quanto é canto. E guardem isso, né? O concílio de Ferrara, ou mais, né? Florença, está profundamente relacionado com o Renascimento, tá? Mas fica uma nota aqui de rodapé para o futuro. Durante as sessões do concílio de Ferrara-Florença, o Papa ocupava o trono mais alto. Ao lado dele, eram colocados, num grau um pouco inferior, 2 tronos. Um para o imperador do Ocidente, o imperador romano germânico, está vazio porque ele não compareceu, e outro para o imperador bizantino. Ao lado do imperador bizantino havia o trono do seu filho Demétrio, depois um trono para o patriarca de Constantinopla, colocado no concílio de Ferrara na mesma posição que o Papa. E depois dele, os arcebispos, os bispos, etc. E na nave da catedral foram colocados, na nave do evangelho, os latinos, e na nave da epístola, os gregos. Bom, era vontade do imperador João VIII que os príncipes do Ocidente comparecessem. Inclusive, o Papa fez uma conclamação para que os reis do Ocidente viessem. Bom, eles não estávamos mais no tempo de Inocêncio III, né? Então, nenhum compareceu. E o imperador também ele queria que as discussões doutrinárias ficassem para depois, que era preciso logo resolver a união
né? Selar a união e se reconciliar primeiro e compreender os dois lados depois. As discussões teológicas deveriam ficar para depois. E o quanto antes se fizesse um plano de luta comum contra os turcos. Isso era o que o imperador queria. Mas o cardeal Cesarini, conhecemos o cardeal Cesarini, né, na aula sobre a crise conciliarista, ele convenceu o imperador de que não era possível, não tinha como chegar à união sem se discutir certas coisas fundamentais que eram razão de grande contenda entre a Igreja Católica e a Igreja Grega. E eram 4. O filioque, a questão do pão ázimo, né, que os gregos negavam, ou muitos negavam validade à Eucaristia Ocidental em razão do pão ázimo, a questão das penas do purgatório e a questão do primado papal. Era necessário discutir essas 4 coisas primeiro, antes de se chegar à união. E foram assim iniciadas as discussões. Qual foi o primeiro tema a ser debatido? A questão da processão do Espírito Santo. Nós, católicos, cremos e professamos no credo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque, Patris et Filioque procedit. Certo? É o Filioque, que foi introduzido no símbolo niceno-constantinopolitano nos primeiros séculos medievais, no Ocidente. E desde Fócio, lembram-se de Fócio? Lá na aula 92, algo assim, deste curso, Fócio iniciou aí, criou o problema, acusando os latinos de terem introduzindo essa fórmula, inclusive não apenas negando a possibilidade da fórmula ser incluída, mas dizendo a herética, afirmando que com ela os latinos diziam que a divindade tem 2 princípios, o Pai e o Filho. Pois bem, essa foi a primeira discussão em Ferrara. Os dois lados se puseram a explicar como entendiam a processão do Espírito Santo. Os gregos, do Pai, os latinos, do Pai e do Filho. E os latinos explicaram, a partir das Escrituras e a partir dos próprios padres gregos, o porquê sustentavam o filioque. Mas o herege Marcos de Éfeso, se esquivando da discussão, certamente porque não conseguia responder, trouxe o problema para um terreno que muito agradava os bizantinos. Ele disse, independentemente da expressão filioque ser ortodoxa ou não, ou seja, mesmo que ela seja ortodoxa, os latinos não tinham autoridade para inseri-la no credo. Ela é uma interpolação ilegítima ao símbolo niceno-constantinopolitano. Entenderam? Independentemente, mesmo que a fórmula seja ortodoxa, disse o herege Marcos de Éfeso, os latinos não poderiam colocá-la no credo. Não poderiam mexer no credo. Essa diatribe do herege Marcos de Éfeso se deu na 3ª sessão, no dia 14 de outubro de 1438. E a essa alegação do herege Marcos de Éfeso, o cardeal Cesarini, André de Rodas e outros tantos disseram que não se tratava de uma adição no credo, mas de uma explicitação do que se acreditava. Algo que os antigos concílios não proibiam. Eles mostraram, inclusive, que a doutrina do filioque é conforme a doutrina dos padres gregos antigos. E que doutrina é essa que nem os próprios bizantinos, até o cismático Fócio, jamais viram problema. Quando a expressão se introduziu no Ocidente,
nos primeiros tempos, até séculos de uso, os bizantinos não falaram nada, até os cismáticos fossem ouvir falar. Então a discussão foi se desenrolando, o mês de novembro de 1438 inteiro se desenrolou, enquanto se discutia a questão, ou seja, não se discutia nem a questão do filioque, mas se discutia se poderia colocar o filioque ou não no credo. E a discussão se prolongou. Àquela altura, uma epidemia começou em Ferrara, e o concílio não podia continuar lá, e Florença ofereceu a cidade para que o concílio continuasse lá, que foi o que aconteceu. Em 10 de janeiro de 1439, o concílio transladou-se de Ferrara para Florença, sem que em Ferrara nada ou quase nada tivesse sido conseguido. Então, o concílio continuou em Florença. Lá as discussões continuaram e o imperador João VIII, imperador bizantino, estava muito frustrado, porque nenhum rei do Ocidente, nenhum príncipe havia vindo deliberar com ele sobre a guerra contra os turcos. E já cansado das discussões, ele pediu aos seus teólogos, aos bispos gregos, que eles procedessem logo com a união. Certo? O concílio foi reaberto em Florença em 26 de fevereiro de 1439. A pedido do imperador, se deixou de lado a questão que o herege Marcos de Éfeso tinha levantado, ou seja, se era lícito ou não inserir o filioque no credo, para se examinar a questão do filioque em si mesmo, ou seja, a questão da processão do Espírito Santo enquanto doutrina, não enquanto fórmula. Discutiu-se. Pôs-se a se discutir se o Espírito Santo procede somente do Pai, como dizem os gregos, ou se procede do Pai e do Filho, como dizemos os latinos. E 2 hábeis teólogos se colocaram de um lado ou de outro. Para defender a posição grega, colocou-se novamente o herege Marcos de Éfeso. Para defender a posição latina, levantou a voz o dominicano sábio, o dominicano João de Montenegro, que era um profundo conhecedor da escolástica e que, inclusive, provou que o Espírito Santo procede também do Filho com escritos de padres orientais, com escritos de São Basílio Magno e de Santo Epifânio, 2 padres do século IV, gregos. Como é que se responde a isso? Como é que se coloca diante de um ortodoxo um texto de São Basílio e diz que São Basílio defende o filioque? E prova. Qual é a única alternativa? Bom, negar a autenticidade daquele texto. Foi o que o herege Marcos de Éfeso fez, dizendo que aquilo não eram textos autênticos de São Basílio de Santo Epifânio, mas interpolações latinas que inseriram doutrinas, o filioque ali no texto, doutrinas, o filioque que, segundo ele, os padres gregos nunca haviam defendido. Mas, na sessão de 7 de março, o mesmo João de Montenegro respondeu que se o texto grego que ele tinha em mãos, de São Basílio, tinha sido interpolado, essa interpolação havia sido dos próprios gregos, porque esse códice, esse texto, acabava de ser trazido de Constantinopla por Nicolau de Cusa. Ou seja, se havia interpolação, eram os próprios gregos que haviam interpolado. Só que ele disse, não pode ser interpolação, porque esse códice, esse texto específico ali, era um texto anterior, era muito antigo, era um texto anterior ao cisma. Na verdade, o texto interpolado e falsificado era o texto de São Basílio usado pelo herege Marcos de Éfeso para contrapor ao apresentado por João de Montenegro. E quem provou isso foi o cardeal Bessarion. E Bessarion mostrou que todos os códices anteriores
daquele texto de São Basílio continham a doutrina de que o Espírito Santo procede também do Filho. Ou seja, os textos mais antigos de São Basílio, os exemplares, os códices mais antigos, sustentavam o filioque, enquanto os mais novos, somente os mais novos, traziam a forma do texto lá apresentado pelo herege Marcos de Éfeso. Seja como for, na sessão de 17 de março de 1439, saindo-se, né, dessa discussão de autenticidade ou não do texto, João de Montoneiro respondeu à principal objeção grega ao filioque. Porque os gregos, a principal objeção é que os latinos, sustentando o filioque, eles sustentam uma espécie de duplo princípio na divindade. Duplex spiratio do principia. Ele disse que não. Ele disse que a Igreja Latina admite apenas unum principium e una spiratio na divindade. Já que o Pai e o Filho comunicam o seu ser ao Espírito Santo no que eles têm de comum, de uno. E do mesmo modo como o Espírito Santo é da substância do Pai, é também do Filho. Isso é dogma desde o primeiro concílio de Constantinopla. E acrescentou que, se o Espírito Santo não procedesse também do Filho, não poderia se distinguir pessoalmente dele. E os gregos, muitos dos gregos ficaram satisfeitos com essa explicação. Entenderam o que os católicos querem dizer com filioque. E, depois dessa explicação de João de Montoneiro, se mostraram dispostos a assinar a união, que demonstrava que para muitos deles o principal problema era o filioque. E comentando esses fatos, os padres Vilhoslat de Llorca dizem o seguinte. Eles falam assim: neste, como nos demais problemas, ficou claro que a teologia havia progredido no Ocidente muito mais do que no Oriente. No entanto, o método dialético e a mentalidade aristotélica dos teólogos ocidentais desagradavam profundamente os gregos. Fecha aspas. Sim, a teologia no Ocidente havia progredido muito mais com a escolástica, e justamente esse modo escolástico de pensar desagradava os gregos. Mas com o tempo, os espíritos foram ficando cansados, sobretudo da parte dos bizantinos, que não esperavam mais nada das disputas, e eles pediram, os gregos pediram ao Papa que suspendesse as sessões públicas para que a questão fosse resolvida de modo mais direto. Então Eugênio IV se reuniu com o patriarca de Constantinopla e com alguns bispos orientais, perguntou: olha, o que nós podemos fazer para a gente chegar a um modus unionis satisfatório? E começou-se a discutir. O herege Marcos de Éfeso tentou a todo custo impedir que se chegasse à união. Inclusive ele, um outro século seu, Antônio de Heracleia, que não queria a união, planejaram deixar Florença para assim derromper o concílio, mas o imperador, percebendo o que eles iam fazer, os impediu, não deixou que eles fossem embora. Mas algumas semanas foram passando, enquanto aquelas discussões mais privadas aconteciam, discussões mais práticas do que debates propriamente ditos. E entre os dias 13 e 14 de abril de 1439, Bessarion, ele pronunciou um famoso discurso seu, dividido em 10 capítulos, qual ele conclamou mesmo os dois lados da união, dizendo, inclusive falando da questão do filioque, ele disse assim: o filioque é uma adoção ao símbolo feita pelos latinos sem aprovação de um concílio, mas corresponde à doutrina que ensinaram os padres gregos. E, portanto, nós, reunidos agora em concílio universal, podemos aprová-la. Estava resolvido. Se
o problema do filioque é a fórmula que foi introduzida no credo sem aprovação de um concílio, pois bem, nós não somos um concílio, basta nós aprovarmos. Já que, como já ficou demonstrado, não há nada de heterodoxo nela. E ele acrescentou: se não o fizermos, impediremos a união das igrejas e nos faremos réus de uma grande culpa. Fecha aspas. Depois dele foi a vez do muito erudito Jorge Escolarius, que era ainda secular, conhecedor da doutrina da teologia ocidental, inclusive tomista, fez um entusiasmado discurso também favorável à união, como nós veremos na próxima aula, depois se votará contra. Mas, ao cabo, foi feita uma fórmula de união. Em primeiro lugar, uma fórmula quanto ao filioque. Um entendimento dos dois lados quanto ao filioque, aprovada por todos os gregos em 4 de junho de 1439, à exceção do herege Marcos de Éfeso. Ali os gregos reconheceram o filioque como doutrina antiga e tradicional da igreja, e isso em 4 de junho. Até 9 de junho, o restante foi todo decidido. Nesse dia, 9 de junho, após uma breve deliberação, chegou-se a seguinte: os gregos chegaram à seguinte conclusão: de que o pão ázimo é eficaz para a consagração, de que o purgatório é um lugar de penas. O problema do purgatório era a questão do fogo. Então, os gregos negavam que houvesse fogo no purgatório. Então, decidiu-se que o purgatório é lugar de penas, ainda que o modo dessas penas não se discutiria, e que o pontífice romano deve gozar de todas as prerrogativas que tinha desde o princípio antes do cisma. Chegou-se a esse entendimento. Isso no dia 9 de junho de 1439. No dia seguinte, 10 de junho, aconteceu algo que poderia ter atrapalhado a união, mas que a favoreceu. Foi o seguinte: o patriarca de Constantinopla, José II, que era um grande partidário da união, ele queria mesmo a união, ele estava no concílio, repito, né? Recorde-se. Ele passou mal e morreu. Né? Se um dos grandes partidários da União morrendo assim poderia prejudicá-la. No entanto, assim que encontraram o seu corpo, encontraram-se entre as suas últimas vontades um papel no qual o recém-falecido havia escrito o seguinte: o patriarca José. Ele deixou escrito o seguinte: José, pela divina misericórdia, arcebispo de Constantinopla, Nova Roma e patriarca ecumênico. Tudo que confessa e ensina a Igreja Católica e Apostólica de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está na antiga Roma, eu também confesso e aceito plenamente. Reconheço também ao Santíssimo Padre dos Padres, Pontífice Máximo e Vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, essas últimas vontades do patriarca de Constantinopla falecido aceleraram a união. E menos de um mês depois da morte dele, foi aprovado o decreto de união na igreja de São Francisco, em Florença, dia 4 de julho de 1439. No dia seguinte, domingo 5 de julho, foi assinado o decreto pelos latinos e pelos gregos, à exceção do herege Marcos de Éfeso e do bispo de Staurópolis. À exceção desses dois, todos os outros gregos assinaram o decreto de união. Isso no dia 5. No dia 6 de julho de 1439, o Papa Eugênio IV celebrou uma missa pontifical na Catedral de Florença e foi lido o decreto de união, lido em latim pelo cardeal Cesarini e lido em grego pelo futuro cardeal Bessarion. E esse decreto de união, vou apenas ler as primeiras palavras. Ele dizia o seguinte: Eugênio, bispo, servo dos servos de Deus para perpétua memória,
com o consentimento de nosso querido filho em Jesus Cristo, João Paleólogo, imperador ilustre dos romanos, alegrem-se os céus e salte de júbilo a terra. Caiu o muro que dividia a igreja oriental da ocidental, e voltou a paz e a concórdia, sendo Cristo pedra angular, que fez das duas uma, pelo vínculo fortíssimo da caridade e da paz. Alegre-se a madre igreja, que vê seus filhos, antes dissidentes, voltarem já à paz e à unidade. Congratulem-se seus fiéis, os fiéis da igreja, em todo o orbe. Depois da leitura do decreto de união, todos os prelados bizantinos, à exceção do herege Marcos de Éfeso, tendo à cabeça o imperador, se ajoelharam diante do Papa, lhe prestando homenagem. Inclusive, este grande triunfo de Eugênio IV se dava no mesmo momento em que os cismáticos de Basileia consumavam o seu cisma contra Eugênio IV, né? Declarando-o deposto, elegendo um antipapa logo depois e sustentando a sua heresia conciliarista. Chega-se a ser bastante curioso. Como Vilhosado e Llorca dizem o seguinte: Deus concedia a Eugênio IV, depois de tantas tribulações, um crescimento da autoridade pontifícia, como nos melhores tempos da igreja, pela união dos gregos e dos latinos. E Von Pastor, no tomo 1 da sua História dos Papas, ele diz: Eugênio IV havia conseguido realmente um grande êxito, pois o cisma várias vezes secular, que havia arrancado a igreja dos pontífices romanos numerosos povos e extensas regiões, fazendo deles alheios ao ocidente latino, o cisma ficava, ao menos fundamentalmente, vencido. A unidade dogmática, por tanto tempo procurada, entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, havia-se por fim reestabelecido. Acerca da consistência ou inconsistência desta obra de união, não podia então ninguém julgar com a inteira segurança. Ou seja, ninguém sabia exatamente se aquilo iria durar ou não. Mas em muitas esferas se esperava que a reconciliação haveria de ser eficaz e duradoura. E aquele Papa, tão amarga e apaixonadamente combatido pelo Concílio de Basileia, fora quem havia realizado a dita união. Algo que contribuiu, não pouco, para robustecer a autoridade de Eugênio. Todos sentiram a impressão, mais ou menos explicitamente, que o pontificado, tão vilipendiado pelos de Basileia, depois deste reconhecimento da sua autoridade pelos representantes da igreja grega, voltava a empreender uma marcha ascendente. Foi então, que Eugênio IV, sentindo-se já forte o suficiente para tal, publicou uma bula contra o conciliábulo de Basileia, decretando a supremacia do Papa sobre os concílios. E logo depois de encerrado o concílio, Eugênio IV fez de Bessarion e de Isidoro de Kiev e alguns outros cardeais, em reconhecimento pelo grande papel que eles tiveram no curso do concílio para o fim do cisma grego. E muitos orientais, vendo os gregos voltarem para a comunhão da igreja romana, se apressaram para fazer o mesmo. Os primeiros foram os armênios, a igreja da Armênia. 4 apocrisiários, que eram um termo até bizantino para representantes para legados, são representantes núncios, 4 apocrisiários do patriarca armênio assinaram um decreto de união com a igreja romana em novembro de 1439. Nesse decreto, eles não apenas admitiam o filioque, admitiam certos sacramentos, admitiam tudo, mas também declaravam professar a doutrina da dupla natureza de Cristo. Do Concílio de Calcedônia, que há mais de 1000 anos eles negavam, certo? No caso, tanto a doutrina das duas naturezas quanto das duas vontades do Terceiro Concílio de Constantinopla. Então, doutrina estas que os armênios rejeitavam há 1000 anos. Vieram depois os representantes da igreja da Etiópia e da igreja copta
do Egito, assim como os enviados do abade Nicodemos de Jerusalém, que era cabeça da igreja jacobita da Síria. O erro comum de todos eles era, como o dos armênios, o monofisismo. Mas, diante do Papa, em 4 de fevereiro de 1442, eles firmaram uma larga profissão de fé católica, recusando o monofisismo e adotando todas as doutrinas católicas. Depois veio o arcebispo Abdalá de Edessa, veio como legado do patriarca da Síria, Inácio, e ele também, em nome do patriarca Inácio, abjurou aos erros monofisistas e a todos os erros gregos em geral, em nome do patriarca e em nome dos cristãos da Mesopotâmia. Estando isso tudo ainda em Florença, estando Eugênio IV já em Roma, vieram os representantes dos cristãos da Bósnia, cujo rei, Estevão, foi reconhecido finalmente pelo Papa como rei, e em nome de todo o seu povo, em nome tanto do rei quanto do povo bósnio, um representante, o embaixador, abjurou dos erros paulicianos, que eram professados pelos bósnios. Veio depois o metropolita da igreja caldeia, Timóteo de Tardo, e Elias, bispo dos Maronitas, que também se deixaram ganhar para a união. O primeiro representante dos caldeus renunciou formalmente à heresia nestoriana, qual aderiam também há mais de 1000 anos, e aos maronitas. Vocês podem perguntar, mas os maronitas eles estavam em comunhão da igreja. Sim, mas o documento de Eugênio IV, o documento da bula Benedictus Deus, ele fala expressamente de reunião, reconciliatio. Para os maronitas, é verdade, não houve um retorno, porque para os maronitas nunca estiveram separados, mas aquilo teria sido como que somente a confirmação solene de uma comunhão que jamais fora rompida. Mas, para os latinos na época, foi sim o retorno. Um retorno formal após séculos de afastamento, ao menos de fato. Pois bem, essa é a história da união de Florença, pela qual, em razão do grande perigo turco, os gregos, reunidos com os católicos no concílio de Ferrara, Florença, voltaram para a comunhão católica. E depois deles, todas essas outras igrejas orientais. Essa união iria durar? Iria contribuir, ao menos, para frear o avanço turco? Quais seriam as consequências da união de Florença? Isso é o que nós conheceremos na próxima aula. Nós conheceremos o que aconteceu logo depois a estes fatos, quais foram as suas consequências. Esse é o tema da próxima aula. A gênese de tudo isso, de todas essas discussões que nós conhecemos aqui, até as que eu apenas mencionei e não aprofundei, tanto a questão do filioque, do primado papal, do pão ázimo e várias outras práticas e disciplinas da Igreja do Ocidente que os orientais há muito contestam. Para compreender tudo isso, é necessário compreender o cisma do Oriente, a grande separação operada em 1054. E não há livro publicado sobre o cisma do Oriente em língua portuguesa. Melhor dizendo, não havia, porque nós iremos publicar a obra de Louis Brahier, O Cisma do Oriente, junto de uma segunda obra do mesmo autor, A Igreja, o Oriente e as Cruzadas, no qual se examina as consequências do cisma do Oriente no curso dos 2 ou 3 séculos seguintes, que é a época das Cruzadas. Você pode adquirir em pré-venda, ele já está praticamente todo traduzido e será enviado para você em breve. O modo como você pode adquirir, os combos que você pode adquirir nessa pré-venda estão aqui no link na descrição. No mais, na próxima aula nós iremos, como eu disse, conhecer a continuidade dessa história. Nesta aula eu fiz alusão a muitas aulas anteriores, a muitas aulas que não se encontram mais no YouTube. Se você quer ter acesso a elas, se matricule na Escola de História da Igreja. O link também está na descrição. Então fique com Deus e até a próxima aula.